Então, gente, vamos começar a segunda videoaula. Eu separei aqui o tema da videoaula. Vai ser o seguinte: a gente vai falar de condicionais. O que a gente vai aprender com condicionais? A gente vai aprender uma das coisas mais básicas, porém muito usadas em programação, que são os condicionais. O que é uma condicional? É um bloco que a gente usa para ver o computador ele comparar uma coisa. Se essa comparação der um resultado, a gente faz alguma coisa, se não, a gente faz outra. Tá um pouco confuso, mas eu separei aqui um exercício que a gente vai ter que usar. E aliás, eu nem fiz esse exercício ainda, vou fazer durante a videoaula. E vamos aqui ó, na C++ Documentation. Na documentação do C++, vamos procurar algo a respeito disso. Um if, né? Em inglês significa um se. Então tem um if else statement. E aqui ele tá dando o fórum lá, o pessoal tá discutindo como que usa um se. Eu vou explicar muito direitinho depois no bloco ali pra gente entender. Mas eu queria se você digitar aqui ó, control, vai aparecer aqui. O que? Controles de estruturas, né? Que vocês estão lembrados no Scratch? Dá pra gente fazer o que? Um controle. Um controle que seria aqui na programação escrever as linhas de código que equivalem a um controle. Aí aqui tá falando você como que usa, né? E o que vai acontecer. Então, ó, um programa não é limitado, um programa a gente sabe que ele é uma sequência linear. Então, se isso aqui fosse um programa de computador, ele ia executar assim, certo? Do jeito que eu estou passando o mouse, ele vai para baixo. Mas se você colocar um se, ele pode entrar dentro de um código ou pode descartar esse código, entendeu? Então, vocês vão ver para que serve isso. Olha só, mas como que funciona o se? Aqui, ó, tem um se, e traduzindo aqui em inglês, se, aqui uma condição, e aqui é um statement, que é um comando, né, que a gente manda executar. Então, aqui ó, se x for igual a 100, ele imprime um x é igual a 100. Ou se não, ele imprime o próprio valor de x is out x. Então, o se mais simples é esse aqui. Se o x for igual a 100, ele vai executar. Então, e aqui o se não. Então vamos voltar para o bloco de notas e eu vou explicar como que vai funcionar assim a sintaxe. A gente já viu lá, aqui dentro, ó, vai ser em inglês, né? Um if, que do inglês significa se. E aqui a gente sabe que vai ter uma condição. Essa condição, vou colocar aqui, condição, vai poder assumir dois valores. Dois valores que eu falo duas representações, que vai ser o que? Verdadeiro, verdade ou falso. Isso aí seria o que? Se você compara um número e ele for igual a outro, isso aí o computador vai te falar o seguinte, é verdade. Ou ele vai te falar assim, é falso. Se ele te falar que é verdade, vai executar o que tiver dentro das duas chaves do se. Ou se não, na linha anterior. Como o C++ ele aceita, o que tiver na linha anterior ele executa. Então, ó, como que seria assim? Se x é igual a igual, esse igual a igual significa o quê? Você está comparando se realmente é igual. O C++, se você colocar isso, se x é igual a 100, vai dar erro. Certo? É igual a igual. Também existem outras comparações, que eu vou colocar aqui as 4 opções de comparação, que são igual. Eu vou colocar uma setinha aqui. Você vai usar o que? Dois iguais. Se você compara se uma coisa é menor, você pode usar simplesmente um menor.
na verdade vão ser mais que 4, né? Depois eu vou colocar aqui. Se ela é maior, colocando essa setinha, não, vai ser maior mesmo. O símbolo é igual ao da matemática. Se ela for diferente, se você quiser falar que comparar uma coisa diferente da outra, você vem e coloca uma exclamação diferente. E que mais? Se ela for maior ou igual, você vai fazer o que? Colocar maior ou igual, menor ou igual, ou igual, no caso, né? Menor ou igual, colocando a setinha aqui, menor ou igual. Então, vou deixar mais aqui no canto. Depois eu vou upar esse documento também. Então, ó, condição são, na verdade deu o que? 4, 6, né? Por causa que dá pra você comparar se uma coisa é maior ou menor também. Eu não tinha, na hora eu tinha pensado só no menor igual, maior igual. Então, e tem outra não é uma comparação, dá pra você negar o que você tá comparando. Depois eu vou falar tem gente que faz sentença assim sem usar esses operadores. Mas depois eu vou falar disso. Então, são esses 6 operadores. Isso aí você vai fazer o que? Quando você está comparando uma variável com outra variável, ou não com outra variável também, você pode comparar com uma sentença, com um número, por exemplo. Então, a gente já sabe tudo que a gente pode usar, né? São esses aí. O C, particularmente do C++, ele transforma 0 em falso e 1 em verdadeiro, e coisas diferentes de 0 em verdadeiro. Então, se você tem uma variável, tem gente que faz uma gambiarra assim, coloca x igual a 100. Aí, enquanto x, né? Se x. Então, ó, como o x não é 0, então vai dar true, que é verdade. Vou colocar aqui também, condições verdadeiro ou falso, do inglês true ou false, né? Isso aí a gente já... O inglês ele vai aparecer, não muito, você não vai precisar fazer um curso de inglês para saber programar, mas você tem que saber, você vai ser obrigado a saber as palavras-chave do inglês, da programação, que é um if, né, que significa se. Quando a gente vê laço, a gente vai ver os laços também. Então olha, se eu falar assim, se eu criar uma variável int x e colocar 100, aí como que eu vou fazer? Se x é igual a 100, vou abrir uma chave. Eu gosto desse estilo, você abre a chave no mesmo if. Tem gente que faz o contrário, coloca a chave aqui, a sentença. Isso aí é o gosto do programador, não? Mas eu prefiro assim porque eu acho que o código fica menor e você já vê o que está acontecendo logo embaixo, né? No caso. Mas isso aí é por menores, né? Então, o que acontece? Isso aqui, o computador vai falar assim, ele vai ver, ó, x vale 100, você está usando qual comparação? De igual, né? Está usando dois iguais, então você está usando a comparação de igual. Ele vai ver, se x é igual a 100, vou escrever aqui na frente um comentário, se x é igual a 100, faça o que estiver dentro das chaves. Então, você pode colocar aqui 1000 linhas de código, que se aquilo for verdadeiro, vai executar. Então não tem limite. É só uma coisa que aí você pode mandar dar um cout, você pode colocar um programa de 1000 linhas, 10.000 linhas, não importa. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Se você usou o condicional e colocou, então beleza. Então o if é muito simples de usar. O else, dá pra gente o que? Colocar um else aqui. O else seria o que? Seria, se o x for 100, ele vai executar aqui. Se você colocar aqui
Se der false, ele vai vir pra cá, mas ele não vai aproveitar o que ele descartou, que era o falso, né? Então, pra você aproveitar, se der false, se você quiser fazer alguma coisa com o que estiver dando falso, você coloca um else, que significa o quê? Senão em inglês. Do inglês senão. Então, olha, se não. Então, um exemplo de um programa igual tá ali na documentação C++ é cout x e 100, né? Aí se não, cout x not 100. Pronto, isso aí seria um laço, né? Uma condicional bem simplesinha. Se você quer comparar, fazer um sim mais elaborado, se você quer comparar três coisas, olha só. A gente vai ver no exercício, eu vou deixar para explicar, mas dá pra gente fazer o que? Ó, se o x, vamos supor, se você quer ver se o x é 100 ou se ele é 90. Então, olha, se o x for 100, você imprime aqui. Else if, se o x for igual a 90. Aí você vai fazer o que? X is 90. E ou se não, else, aí você coloca cout x is not 100 and se você souber uma condicional, você vai saber o que é um laço. E você sabendo condicional e laço, você vai saber fazer a maioria dos programas básicos de programação, que são programas básicos. Faça a média de 100 números, coisas assim, que você tem que usar laço e tem que usar condicional. Mas é muito importante você saber usar condicional para depois você aprender a usar laço. Então depois eu vou deixar esse documento assim, do jeito que tá. Vou salvar. Vou colocar aqui condicionais. Beleza. Agora vamos ver, a gente vai fazer isso na prática agora. E eu vou fazer um exercício que eu não tinha feito no RI. Então posso tomar a resposta errada, mas não tô nem aí, eu vou correr esse risco. Então vamos ler os exercícios. Ó, o exercício, você vai no, se você não, vai no Google, o RI. Não é esse aqui, não, pera aí, gente. O RI Online Judge, essa página aqui, entra com o usuário, como no caso eu já sou cadastrado. Vou entrar aqui. Errei minha senha. Eita, tá difícil. Acertei minha senha finalmente. Problema de iniciante. Já brinquei um pouquinho aí. Depois tem que resolver todos. Mas é tranquilo. E aqui eu escolhi esse imposto de renda, que eu vi, eu não li ele, mas eu vi que ele já estava usando condicional. Quer dizer, já percebi, o estilo é de condicional. Quem faz matéria básica de programação já fez um exercício desse tranquilamente. Então, vamos ler o exercício. E aí a gente vai entender ele. E o CodeBlocks está aberto aqui. Vocês têm que ter o CodeBlocks para programar, ou senão o NetBeans. Se você usa plataforma sem ser Windows, configurar o NetBeans é muito fácil no C++. Senão é bem complicado, então use o CodeBlocks. Eu vou usar o CodeBlocks aqui porque o NetBeans ele é bom, só que ele é bom para fazer projetos maiores, assim. Como um caso, eu vou fazer uma videoaula. Ó, então vamos ler o exercício primeiro. Vamos ver se eu não deixei de falar nada. Depois ele... Aí aqui, ó, olha só, essa parte de controle ele fala aqui.
Ele dá um exemplo de um si puro, aqui, falando o si sem chaves. E aqui ele quer. Por que ele fez esse outro exemplo? Porque ele quer mostrar que você pode colocar as chaves e colocar mais linha de código aqui. Por isso que é a diferença desse para esse. Se você vê um si sem chave, você sabe que a próxima linha só que está na condicional. Um si com chave ele já tem mais linha. Inclusive os russos, eles fazem o quê? Não russos, mas alguns programadores eles colam a linha na frente do si. Tem gente que fala que não é muito assim legível, né? A pessoa pega seu código e não consegue ler. Mas tudo bem. Então, vamos aqui. Vamos ler. Em um país imaginário denominado Lisabark, todos os habitantes ficam felizes em pagar seu imposto, pois sabem que neles não existem políticos corruptos e os recursos arrecadados são utilizados em benefício da população, sem qualquer desvio. Ou seja, ele não está falando do Brasil, né, gente? Ah, então vamos continuar lendo. A moeda desse país é o Rombus, cujo símbolo é RS, igual ao do real. Leia um dos valores com duas casas decimais equivalente ao salário de uma pessoa de Lizard. Em seguida, calcule e mostre o valor que essa pessoa deve pagar de imposto de renda, segundo a tabela abaixo. Então, olha, se ela tem a renda de 0 a 2 mil reais, ela está isenta do imposto. Se ela tem de 2 mil, 0,1 até 3 mil, ela tem que pagar 8% do que ela recebe para o governo. Se ela tem de 3 mil, sei lá, moeda lá, home, até 4.500, 18%, acima de 4.500, 28%. Le... Desculpa, gente, os casos decimais. Então, esse exercício é um pouquinho mais, eu achei que era um pouquinho mais fácil, mas vamos lá, dá pra fazer. O exemplo é o seguinte, ele pega uma taxa de 8% sobre R$ 1.000, mais 18% sobre R$ 2. Por quê? A pessoa passou R$ 2 do que ela tinha que pagar. Não sei se vocês entenderam, mas vamos lá então. É que é o seguinte, se o salário for 3 mil, ele vai pegar o que? 3 mil e jogar 8% no caso. Mil vezes ponto 18. No caso, esse enunciado tá estranho, porque seria o que? 3 mil vezes 0,08 Então, vamos começar a codificar. Só que eu tô entendendo aqui, ó, a taxa é de 8% sobre o valor de R$ 1.000, mais 18%. Então, deixa eu ir aqui, ó, se você, vamos aqui no fórum,